Destaques finais do Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. O Brasil vive um momento difícil, que é de um processo histórico, não é exatamente de 2019, mas produto de um processo histórico, né? Não é algo que nasceu em 2019 ou em 2018. Algo mais profundo, mais estrutural. De que forma? O Brasil vive uma crise de lideranças. Se vocês procurarem diversos setores da sociedade brasileira, vocês encontrarão isso, isso é óbvio. Há um vazio, uma crise de liderança. Em certos momentos da nossa história republicana, nós tínhamos, era fácil encher dedos de várias mãos para você lembrar de 10, 15, 20 líderes expressivos que poderiam exercer funções complexas na estrutura de Estado, na presidência, ministérios. Tinha um monte de gente. Você pegava partidos políticos que eram celeiros de liderança, independente da sua visão de mundo, independente do seu projeto ideológico, mas havia a qualificação das lideranças. Isso explica porque durante certo momento da história do Brasil, do século XX, até final da década de 70, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. E por que isso ocorreu? Não foi acidental, foi também devido a nós termos lideranças, né? E isso foi muito, mesmo tendo todos os problemas políticos que tivemos, todas as dificuldades, mas nós tínhamos liderança. Nos últimos tempos, passando as duas últimas décadas, né, já entrando no século XXI, foram rareando as lideranças e nós não temos lideranças. E as que aparecem têm uma pobreza ideológica absurda. Nunca o debate político e ideológico foi tão pobre no Brasil como nos tempos contemporâneos, né? Há uma pobreza. As pessoas não têm leitura, não têm, sabe, não produzem, não escrevem, não, por exemplo, parlamentares não gostam de ir à tribuna, discursar. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu leio os anais parlamentares, consulto os discursos parlamentares. Tem uma coleção, por exemplo, da Câmara dos Deputados, com quase uma centena de títulos publicados. E quando você começa a acompanhar aquele momento histórico, você vai citar a fonte, estuda, você vê a qualidade do debate político, né? Que nós tivemos, por exemplo, na segunda metade dos anos 40, no século XX, nos anos 50, parte dos anos 60, né? Tivemos grandes discussões e aí pessoas que simbolizavam ideias. Você olhava para a pessoa e sabia que ela tinha um projeto para o Brasil. Você olhava para outra, de outro partido político, e você sabia que tinha um projeto para o Brasil. Se nós hoje perguntarmos às lideranças que estão aí, que não lideram nada, porque não são lideranças na acepção do termo, perguntarmos um projeto para o Brasil. Não é aprovar uma medida X, Y, Z, um projeto. Não tem. Não tem. É um vazio, há um imenso vazio. Lembrando um pouco o Rui Barbosa, um deserto de ideias. Não tem nada. As pessoas, certos líderes, mal conseguem falar. Você tem dificuldade de entender o que ele quer falar. Um líder X, um líder Y, não estou me referindo a ninguém especificamente. Isso mostra que o país fica sem rumo, porque não existe país que não tenha liderança, e lideranças positivas, né? E nós tivemos ao longo da nossa história. Isso explica o sucesso econômico do Brasil no século XX e os problemas que passamos a ter quando o Brasil começou a patinar na questão econômica, né? No máximo tendo voos de galinha e tendo uma média de crescimento muito baixa, por exemplo, no século XXI. E nessa pobreza ideológica, parte deve-se, não só, mas parte, a própria não presença da universidade no debate político. A universidade brasileira abdicou de ter uma presença no debate político, né? Colocando as suas ideias, debatendo, quando em certos momentos da nossa história, a universidade foi um elemento presente no debate político, mas ela abdicou. Se nós olharmos os últimos 10 anos, que momento a universidade brasileira, nós estamos falando de centenas de instituições, tiveram uma presença no debate político, propondo, debatendo, discutindo, nada. O pouco que se viu foi panfletarismo barato, mas presença política ideológica quase que nula. E se nós olharmos os grandes políticos brasileiros, que livros eles escreveram? Que livros eles traduziram? Quando eu falo traduzir ou escreveram, que eu me lembro, por exemplo, de livros chamados conservadores, porque conservador não é reacionário, hein? Reacionário é uma coisa, conservador é outra. Vamos pegar o exemplo, hoje eu citei de passagem o Carlos Lacerda. Ninguém pode negar as suas ideias políticas. Foi um excelente gestor, governador da Guanabara.
E era um intelectual, alguém que traduzia. Eu tenho muitos livros em casa, quando eu olho, quem é que traduziu? Era o Carlos Lacerda. Escreveu, um jornalista de escola, brilhante, debatedor, provavelmente pelas pessoas que conviveram com ele na Câmara dos Deputados, no final dos anos 50, disseram, uma pessoa disse que foi uma pessoa que era opositora a Carlos Lacerda, estava no PTB contra o DN, falou que foi o maior orador que ele já viu na vida dele. E quem estava dizendo isso era um brilhante, que me disse isso, é um brilhante orador. Então perdeu-se esses políticos que liam, que discutiam, que tinham cultura, que na hora do debate os exemplos eram da história, né? Isso desde o Império. Leia os anais, eu leio os anais do Império, debates de Joaquim Nabuco, por exemplo, né? Ele está debatendo, as pessoas estão dando exemplos históricos. Aí passa para a República Velha até 1930, idem. Depois teve um breve parlamento que ficou de 34 até 37, foi abdicado já em 35, cortado grande parte das suas atribuições, mas você tem debate. O período 46 até 64, o rico, mesmo no início do regime militar, ou citar por exemplo, uma grande pessoa que hoje é esquecida, o Raul Pila, do Partido Libertador, estava lendo um discurso dele quando ele renunciou ao mandato em 1966, brilhante no livro da Câmara dos Deputados com seus discursos, mas eram pessoas que tinham liderança, tinham estudo, tinham cultura e tinham compromisso com a coisa pública. Isso é uma coisa dificílima, as pessoas não conseguem ter compromisso com a coisa pública. É triste, mas nós vivemos um período terrível, né? Um período marcado por uma crise de liderança. E quem paga tudo isso somos nós. É como se fosse um navio, essa imagem é muito gasta, mas desgovernado. Precisamos de bons pilotos. Tivemos no passado, infelizmente não temos no presente.